Mauro, fale-nos sobre quem são esses dois jovens da periferia do Podpah. O que foi aquela live do ex-presidente Lula no dia de ontem? Que é isso? A gente nunca viu nada igual, cara. Não, Fala gente. pra gente. Não, gente, vocês não estão sabendo. Quem não assistiu, não sabe. Léo, impactou até o Boa Noite ontem. A audiência do Boa Noite caiu pela metade. Todo mundo correu para ver o Lula. O Brasil parou para ver o Lula. Mas Sabe acho que quanto? caiu a audiência de tudo, cara. De qualquer coisa que estivesse passando na TV. De tudo, de tudo. 3 milhões e 200 mil visualizações até agora de manhã. Deve aumentar ao longo do dia. O Podpah, gente, é o maior podcast do Brasil. Eles ultrapassaram o Flow agora em setembro. Eles têm 4 milhões e 300 mil inscritos. Só ontem, durante a live com o Lula, mais de 30 mil pessoas inscreveram-se no Podpah. O Podpah é um podcast. Podcast, por que podcast? Né? Porque podcast é em si mesmo um tipo de mídia, mas ele é também um estilo de conversa nas redes sociais, que é conversa, né? O podcast é basicamente uma grande sala de conversa. Então você tem o podcast que acontece e eles espalham esse podcast por diversas mídias. Hoje o principal do Podpah é o YouTube. São dois jovens periféricos. Hoje estão ricos, Léo. Hoje estão ricos e foi muito interessante o Lula falar, eu quero que os jovens da periferia sejam ricos. O Mítico era da periferia de Belém. É disso que nós estamos falando. Então, são dois jovens periféricos. Aí sim, o Igão foi demitido do McDonald's, ficou desempregado. Aí um amigo dele falou, tem um negócio agora de ser youtuber e tal. O cara abriu um canal, gente. Abriu um canal. É disso que se trata. Tem muita coisa em comum entre eles e o Lula. Eram lá 3 jovens periféricos que ganharam o mundo. Eu acho que eu nunca vi o ex-presidente Lula tão feliz numa entrevista, né? Por que houve essa sintonia tão grande, na sua opinião? Acho que ele se sentiu em casa, né? Acho que ele se sentiu em casa e ele se sentiu falando com alguém que ele foi, né? Com jovens periféricos, né? Com talvez agentes do Brasil com quem ele mais tenha identidade. E para quem ele vive, né? Para quem ele mais vive. Gente, ele abriu o programa dizendo, Tico, eu namorei uma mulher chamada Mitica. Será que era sua mãe? Aí já quebrou, já começou na farra. Foi muito, muito interessante. Total empatia. Léo, você assistiu, eu também. Foi muito tocante ver como, ao longo do programa, aqueles dois jovens, que evidentemente já tinham simpatia pelo Lula, foram seduzindo-se pelo Lula. O Lula foi seduzindo aqueles, foi criando uma coisa assim. Você viu o olhar deles para ele de enorme fascinação. Foi muito forte, muito forte. Muito forte. O ponto que chamou mais a minha atenção, Mauro, foi quando o Lula falou para eles que ele comeu um pão pela primeira vez aos 7 anos de idade. E eles não acreditavam, né? Porque, na verdade, embora venham da periferia, não conhecendo a situação de escassez que o ex-presidente Lula conheceu. Lula falou que comia farinha com água, tal. Esse era o café da manhã dele até os 7 anos de idade. Falou do banheiro, que está no livro o Fernando Moraes contou essa história, né? No fundo de um bar, usado pelos bêbados. Então, realmente, as pessoas enxergaram ali nessa entrevista quais foram as dificuldades, não só da periferia, mas também que foram vividas pelo ex-presidente Lula. Foi a maior aula de política a céu aberto que nós vimos no Brasil. 3 milhões e 200 mil pessoas. Tem uma história que o Lula contou, Léo, não sei se você te chamou a atenção, que o Lula fala que tinha acabado de assumir o governo, foi para o Fórum de Davos e foi chamado para uma reunião com os grandes... Essa foi muito boa, que ele ficou com medo de não ter tradução, né? Exatamente, os grandes líderes mundiais. Estava lá Tony Blair, estava lá o Macron, estava lá o Chirac, só tinha poderoso. E é a primeira vez que ele tinha saído do Brasil depois de tomar posse, o metalúrgico, gente, o metalúrgico, depois de tomar posse. E ele vai entrar na sala e o tradutor diz dele, olha, é só você, não pode entrar com tradução. E ele diz que ficou com dor de barriga. Ele vira para os meninos e fala, vocês já tiveram esse tipo de dor de barriga, né? E todo mundo morre da risada. Aí o tradutor não fala, fica calmo, você vai ter um fonezinho, você enfia o fonezinho quando entrar na sala e você vai ouvir em português tudo que eles falarem, tudo que você falar, eles vão ouvir na sua língua. Ele disse que relaxou. Entrou na sala, cercado por aquela gente poderosa, e ficou, num primeiro momento, intimidado, né, com tanta gente poderosa. Aí ele diz assim, eu pensei, né, comigo mesmo, desses que tá aqui,
eu fui o único que passou fome. Desses que está aqui, eu fui o único que pisou o chão da fábrica para sobreviver. Desses que está aqui, ninguém teve casa inundada com 1,5 metro de água, ou vendo rato boiando, barata boiando para salvar a vida, vendo merda boiando, tendo que subir a geladeira para não estragar, tendo que tirar a mãe de casa. E aí ele diz que ele pensou assim, eu sou mais eu. E virou a grande estrela do encontro. Mas o mais importante, gente, ele contou essa história para dizer para aqueles 2 meninos que tem que ter autoestima, que os pobres têm que ter autoestima. Ele dizia assim para eles, olha, se você quer respeito, você tem que se respeitar.